Considere a equação da reação hipotética x mais y mais e formando w, t e q. E são conhecidos os seguintes resultados do estudo cinético desta reação obtidos nas mesmas condições experimentais. E aí, considere entre colchetes a concentração em mol por litro. E aí, a partir dessas observações, qual é a equação da velocidade para a reação? Para a gente fazer esse tipo de análise, a gente vai ter que comparar experimentos, né? Como a gente segue, né? Isso que eu estou falando agora, tá? Então, para a gente poder descobrir a ordem de cada reagente, a gente vai comparar experimentos que a gente só tenha um determinado participante tendo uma variação da concentração e a gente olha a velocidade. Então, você que está acompanhando o vídeo, eu gostaria muito que olhasse aqui comigo o experimento de número 1 e 2, o comparativo, e eu queria que você percebesse que eu apenas dupliquei a concentração de X e os demais participantes eu mantive o mesmo valor de concentração. Então, comparar o experimento de número 1 com o experimento de número 2 é interessante para que a gente saiba somente como que a variação da concentração de X vai influenciar na velocidade, beleza? Então, vou apagar aqui essa marcação, porque agora você já está ligado que a gente vai comparar o experimento de número 1 com o experimento de número 2, tá? Então, observe aqui que ao duplicar a concentração de X e manter os demais ali no mesmo valor de concentração, o que aconteceu com a velocidade? Ó, antes era 1,2 vezes 10 na menos 2, e ao duplicar a concentração, tá? Então, quando eu dupliquei essa concentração, ó, aqui eu tenho a ordem que eu quero descobrir. Então, quando eu dupliquei essa concentração, qual foi o fator na questão da velocidade? Ela também duplicou, tá? Então, o expoente aqui, né, que a gente chama de ordem, só pode ser o quê? Só pode ser igual a 1, tá? 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, com base nisso, a gente sabe que a ordem do reagente X vem ser equivalente a 1. E com base nisso, eu poderia eliminar a letra E, que coloca a ordem 2, tá? Então, eliminado a letra E, inclusive, se você não está entendendo muito bem o que eu estou falando, aqui no canal tem aula completa sobre isso. O card está passando agora, tem aula sobre esse assunto. Show? Bom, então, feita aqui a análise da ordem do reagente X, a gente vai procurar comparar experimentos onde eu tenha apenas a alteração da concentração do reagente Y. E aí, mais uma vez, eu gostaria que você observasse que ao comparar os experimentos 2 e 3, percebam que eu mantive o mesmo valor de concentração de X e o mesmo valor de concentração de Z, e eu apenas alterei a concentração do Y. E aí, nesse cenário, eu gostaria que você percebesse que eu tripliquei a concentração do Y, tá? Eu vou apagar aqui a marcação, ó. Então, nesse cenário, eu tripliquei a concentração do Y, e qual foi o efeito na velocidade? O que aconteceu? Ó, então, essa alteração aqui, a gente teve o quê? O valor da velocidade triplicando, tá? Então, 2,4 vezes 10 na menos 2 vezes 3 vai dar 7,2 vezes 10 a menos 2. Então, triplicou essa velocidade. Então, a ordem aqui, novamente, só pode ser o quê? Só pode ser 1, tá? 3 elevado a 1 é igual a 3. Então, nesse cenário, eu posso eliminar a letra D, ficando entre A, B e C. Agora, a gente vai analisar como que a alteração na concentração de Z vai influenciar na velocidade. E aí, nesse cenário, para a gente poder fazer a análise, a gente, mais uma vez, vai procurar comparar experimentos onde eu altere somente a concentração de Z. Então, eu gostaria que você que está acompanhando o vídeo observasse aqui o comparativo entre o experimento de número 1 e número 4. Então, olha esse comparativo, ó. Eu mantive o mesmo valor de concentração de X, mesmo valor de Y e dupliquei a concentração do Z. Então, vamos lá, ó. Então, quando eu vou duplicar essa concentração de Z, qual foi o fator na velocidade? Então, se antes era 1,2, agora passou a ser o quê? 4,8. Ou seja, eu quadrupliquei a velocidade. Então, qual é o 2 elevado a qual valor que vai dar 4? Então, a ordem aqui nesse caso pode ser 2, né? 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, a gente elimina a letra A, a letra B e chega na letra C como alternativa correta para essa questão. E aí, mais uma vez, você que está acompanhando o vídeo, se ficou completamente perdido, fique ligado que aqui no canal tem aula completa sobre esse assunto, beleza? Então é isso, questão de número 41 resolvida.